Não é gravação isso? Ah. Então, boa tarde aí a todos. Eu vou colocar aqui no Teams a nossa planilha de notas para vocês acompanharem. Então, boa tarde, né? A Beatriz aí já, nossa conhecida aqui do curso. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou começar aqui, gente, compartilhando nossa tela para mostrar nosso plano de ensino, tá bom? É uma disciplina optativa, então eu costumo fazer com pouca burocracia, né? Não tem prova, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Eu coloquei a questão do atendimento para dúvidas, vocês podem tirar a qualquer momento. Coloquei a ementa, tá, gente? Eu não sei se vocês pegaram essa ementa em algum local, se vocês estão sabendo que a ementa é essa, mas a ementa que eu coloquei é essa aqui, ó. Tópicos de matemática financeira, aí vem porcentagem, juros simples, juros compostos, descontos, tipos de taxas, depósito sucessivo, sistema price francês, sistema de amortização constante, valor presente líquido, taxa interna de retorno, taxa mínima de atratividade, tudo isso aqui é matemática financeira, né? Depois a gente pula para análise combinatória e probabilidade, tá bom? Que são os fatoriais, princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações, combinações, probabilidade, condicional e distribuição binomial. Essa parte financeira realmente é uma novidade aqui, né? A gente só encontra ela realmente nos cursos superiores de graduação. Agora, essa parte de análise combinatória e probabilidade é uma parte que se estuda no ensino médio. Porém, eu coloquei aqui porque a gente esquece, né? Os alunos esquecem ou às vezes não viram direito no ensino médio e não tem esse conteúdo aqui no curso de Ciências Naturais. Aliás, tem um pouquinho, né? Tem um pouco no curso de Estatística, né? Essa parte aqui que eu estou marcando. Mas lá no curso de Estatística vê bem rápido essas noções, tá bom? A avaliação, eu coloquei aqui a média final da avaliação aqui de vocês, né? Será a média aritmética das notas obtidas pelas apresentações semanais de exercícios, que serão feitas durante as aulas online. Então, vocês vão apresentar um exercício aqui na aula mesmo. Eu já dou a nota, coloco na planilha, né? Nessa planilha aqui, ó. Então, por exemplo, quem for apresentar hoje, né? Já vou colocar aqui, ó. Pronto. Aí vocês vão acompanhando por esse link, né? Que está aqui no chat. E aí são 13 semanas, são 13 atividades. 15, né? 15 semanas. 15. Aliás, são 2 aulas por semana, né? Então vou ter que mudar aqui. Vou colocar assim, atividade. Vou colocar assim, 17 de janeiro. Peraí. 17 de janeiro. Né? 19 de janeiro. Então eu vou colocar dessa forma, tá bom? Fica mais fácil da gente organizar. O que mais? Aqui, nosso plano de ensino. Metodologia de ensino, a gente vai tentar explicar aqui os conteúdos, né? E vocês vão resolver os exercícios, né? Durante as aulas, como eu falei. A bibliografia básica dessa disciplina optativa são as duas principais fontes são essas aqui, as duas primeiras, onde a primeira é uma apostila, né? No qual eu vou passar para vocês, já está aqui no Teams. Uma apostila que eu digitei de matemática financeira. E o outro material, na verdade, eu tenho um PDF que eu peguei na internet, confesso, né, de vários exercícios de análise combinatória e probabilidade, tá bom? Que eu vou passar para vocês. São esses aqui os dois principais materiais. E aí, fica por conta de vocês, de modo optativo, vocês escolherem estudar por essas fontes, né? Aqui tem um livro de análise combinatória e probabilidade, que está disponível aqui na internet, de graça, né? Na biblioteca digital da UNB. Tem esse livro aqui também, que é de análise combinatória. Tem esse aqui, que é de matemática financeira, todos eles disponíveis gratuitamente aqui na biblioteca virtual da UNB, né? E a complementar, a mesma coisa, tá aqui financeira, né?
financeira, financeira e financeira, tá bom? Eu tive dificuldade de encontrar livros de análise combinatória aqui na biblioteca virtual da UNB, né? Tá bom? Mas não tem problema não, pelo menos achei esses dois aqui, ó. Tá certo? Esses dois aqui. Mas assim, a gente vai se concentrar, tá, gente? Nesses dois materiais, na apostila que eu preparei e no PDF que eu peguei emprestado aqui, digamos assim, da internet, tá bom? Esse cronograma, eu vou tentar seguir ele, né? Os cronogramas de cálculo 1 e cálculo 2 que eu coloquei, que eu estou dando esse semestre, não vou conseguir seguir, assim, eu só coloquei lá para constar. Mas aqui na turma de vocês, a gente vai conseguir fazer esse cronograma. É puxado, tá, gente? Esse cronograma aqui, tá bom? É puxado, mas vamos tentar, né? Então, hoje vai ser razão e proporção. Depois, na quarta, divisão proporcional, regra de sociedade, regra de três simples e composta, porcentagem, preço de venda com lucro ou prejuízo, juros simples, desconto, né? Desconto racional, desconto comercial, equivalência de capitais, capitais diferidos, juros compostos logaritmos, taxas equivalentes, tipos de taxas, né? Depósitos sucessivos, aí vem o feriado, né? Desconto composto racional, equivalência de capitais, sistema price francês, saldo devedor, sistema de amortização constante, VPL, TIR, TMA. E aqui começa a análise combinatória, né? Princípio fundamental da contagem, fatoriais, arranjo, permutação, permutação com elementos repetidos, permutação circular, combinações, né? Combinações mais exemplos, probabilidade, probabilidade condicional, distribuição binomial, mais exercícios e mais exercícios, tá bom? Então, são dois conteúdos, né? Financeira e análise combinatória. São conteúdos que normalmente não tem aqui no curso de ciências, então a gente coloca esses assuntos nas matérias, nessa matéria optativa aqui, que é uma matéria de ementa aberta, né? É uma matéria de ementa aberta, tá bom? Então o professor escolhe o conteúdo. Eu também gosto muito de dar a matéria de lógica financeira, né? Lógica financeira, lógica matemática, que também é um assunto que aqui no curso de ciências nós não trabalhamos, então a gente coloca aqui, né? A gente coloca aqui nas matérias optativas de ementa aberta, né? Como essa aqui. Alguma dúvida, gente, desse plano de ensino? Professor, a Oi, gente vai ter que apresentar, no caso, todo dia ou só um dia na semana? todo dia a princípio. Ok. Obrigada. Nada. Mais dúvidas? São exercícios, né, que eu vou passar para vocês apresentarem, assim, coisa de 2 minutos, né? Algum questionamento, algum comentário, alguma dúvida, Creio que era só isso mesmo. né? Olha só, vamos dar uma pincelada aqui, então, no primeiro, a Gabriela, sem dúvidas, no primeiro capítulo. Hoje, eu vou ter que sair às 5 horas, tá? Porque vai vir um pessoal aqui na casa fazer muito barulho. Eles vão mexer aqui, quebrar algumas coisas ali. Então, até 5 horas no máximo. Muito bem, eu vou compartilhar então aqui nossa tela. Aqui está a nossa apostila, né? Vocês têm acesso já à apostila, não tem? Tá aí no Teams, né? Sim. E isso, obrigado. A gente vai, peraí. A gente vai seguir essa apostila até mais ou menos a metade do curso, um pouquinho mais da metade do curso, e depois a gente vai entrar em outro assunto, que é análise combinatória e probabilidade, tá bom? Na verdade, o que eu já fiz com relação a esse conteúdo, tá, gente, de matemática financeira, foi que eu fiz o seguinte: eu dei toda essa matéria em 2 semestres, na verdade, né?
Já fiz isso. Então, dividi essa apostila em duas partes e convidei os alunos a continuarem a fazer essa matéria de novo no outro semestre. Entendeu? Porque essa matéria ela permite duplas aprovações, múltiplas aprovações, né? Mas aí, nesse semestre, eu vou tentar fazer ela toda, em um semestre só, tá? Vamos ver se vai dar certo. Bom, tá aqui, aula 1 é razão e proporção, né? Então, a razão entre dois números, vamos lembrar que a razão entre dois números é simplesmente basicamente uma fração, né? Então, lembremos que uma fração A sobre B com B diferente de zero representa a divisão de A por B, exemplo 7 meios igual a 7 sobre 2, 3,5. O que essa fração quer dizer, né? O exemplo acima nos diz que o numerador 7, que está aqui em cima, né? É 3,5 vezes o denominador 2, né? Ou então que 7 é 3,5 de 2. E a definição de razão é essa aqui, né? A sobre B é chamada de razão entre A e B, ou razão de A para B nesta ordem. Observe que a ordem é importante, porque a razão entre B e A é B sobre A. E a razão entre A e B é A sobre B, né? Muito bem. Uma razão pode ser pensada como um número, né? Após efetuada a divisão do numerador pelo denominador. Por exemplo, a razão entre 4 e 6 é 4 sextos, aproximadamente 0,67, né? A razão entre 5,4 e 6 meios é 5,4 sobre 6 meios. Você pode conservar aqui a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, porque nós temos uma divisão de frações, tá? Então, multiplica pelo inverso da segunda. Depois, multiplica aqui em cima, né? Depois, multiplica também aqui no denominador. Então, 2 vezes 5,4, 10,8. 6 vezes 1, 6. E efetuando essa divisão, nós temos o resultado aqui da razão entre 5,4 e 6,2, né? Então, por exemplo, João ganha R$ 20 de mesada dos pais. Seu irmão Lucas ganha R$ 12. Qual é a razão entre a mesada de João, que está aqui primeiro, então tem que ser na ordem, e a de Lucas, né? Então, nessa ordem. Então, vai ser 20 primeiro sobre 12 embaixo, né? Então, a razão é 20 sobre 12, aproximadamente aí 1,7. A razão diz que a mesada de João, que está aqui em cima, é 1,7 vezes a mesada de Lucas, né? De Lucas. Então, é uma mesada de Lucas mais 67% da mesada de Lucas, né? Aqui tem outros exemplos. Ó, a velocidade média de um móvel é definida como sendo a razão entre o deslocamento ΔS e o tempo ΔT. Né? Então, a velocidade média é a razão entre o espaço percorrido, né, o deslocamento, e o tempo, né, o tempo decorrido. Em qualquer razão, nós temos aqui os termos, né? Então, o A é o antecedente e o B é o consequente. Então, toda razão, né, você pode pensar nesses nomes, tá? O numerador é o antecedente e o denominador o consequente. Aqui estão alguns exercícios e vamos falar um pouquinho de proporção agora. A definição de proporção é que simplesmente aqui, pessoal, uma igualdade, né, entre duas razões. Então, por exemplo, 5 meios igual a 10 quartos, né, é uma proporção, não é isso? Ou seja, a proporção é uma igualdade entre duas razões, ó. Então, vai ser sempre uma igualdade entre A sobre B e C sobre D. A sobre B igual a C sobre D, onde B e D, logicamente, tem que ser diferente de zero para essas razões fazerem sentido, para essas razões existirem. E aí, nessa proporção, ou seja, quando você tem uma igualdade de duas razões, você chama de proporção, tá certo? E nessa proporção, o A e o D são chamados de extremos, né? É como se fosse aqui a diagonal principal da matriz, né? Como se fosse uma matriz aqui, visualmente, pensando. E C e B de bola são os meios, né? Dessa proporção aqui. Multiplicando cruzado. Acho que chegou alguém, gente. Deixa eu ver aqui se chegou alguém. Só um minutinho, tá? Não, chegou não. Então, você tem aqui, ó, numa proporção A sobre B igual a C sobre D, vale a igualdade. Que igualdade que vale nessa proporção, né? Vale a multiplicação cruzada, né?
Então, A vezes D é igual a B vezes C. Ou seja, o produto dos extremos, A e D são os extremos, ó. Opa. A e D são os extremos, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? B vezes... Opa, cadê? Não dá para... Enfim, B vezes C, né? Simplesmente multiplicar em cruz aqui, né? Multiplicar cruzado. Por que isso vale, né? Por que multiplicar cruzado pode, né? Então, essa igualdade é verdadeira, pois se multiplicarmos as duas razões da proporção por BD, teremos, ó... Vou pegar a nossa proporção inicial aqui. A sobre B igual a C sobre D, tá bom? Aí vou multiplicar os dois lados por BD. Ó, BD do lado esquerdo e multipliquei do lado direito para manter a igualdade, né? Cancelamos esse Bzinho com esse Bzinho. Vai ficar AD. Ó, cancelei aqui embaixo. Esse D com esse D cancela, fica BC. Do lado esquerdo, então, nós temos AD e do lado direito, BC, né? AD é igual a BC, ó. A vezes D igual a B vezes C. O que sobrou do lado esquerdo foi o produto de AD. E o que sobrou do lado direito foi o produto de BC, né? Então, em toda proporção, né, vale o quê? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá bom? Por exemplo, nessa proporção, a 6 sobre x igual ao meio. Como encontrar o valor de x? Vamos usar a propriedade acima. Ou seja, o produto dos meios x vezes 1 é igual ao produto dos extremos, 6 vezes 2. Né? Aí, por que eu multipliquei os meios primeiro aqui, gente? Eu multipliquei os meios primeiro porque tem a variável. Eu prefiro deixar a variável à esquerda, né? Porque depois eu consigo isolar esse x, tá bom? Então, ó, x vezes 1 é x, 6 vezes 2 é 12, né? Então, x igual a 12, tá certo? X igual a 12. Observação, cada igualdade é uma proporção. Por exemplo, se você tiver aqui, ó, duas igualdades, né, entre três razões, aqui tem uma primeira razão, aqui tem a segunda razão e aqui a terceira razão. Então, você tem três proporções, ó. Você tem essa primeira proporção aqui, 2 sobre x igual a 8 sobre y. Você tem essa segunda proporção, 8 sobre y igual a 15 sobre 12. E a terceira proporção seria a primeira razão, 2 sobre x, igual à última, né? Então, a primeira com a última. Então, seria assim, ó, a primeira com a segunda está aqui embaixo, a segunda com a terceira está aqui embaixo, e a última razão, a última proporção seria a primeira razão com a última razão, né? Por exemplo, sabendo que x sobre 9 igual a 11, y sobre 11 igual a z sobre 15, e que a soma de x com y com z é 420, calcule as incógnitas, né? Esse exercício, ele é meio puxadinho. Antes dele, eu quero fazer o seguinte. Eu quero já perguntar para vocês se vocês podem fazer aqui para mim agora o exercício 1, 2, 3 e 4, né? Vamos lá, número 1. Qual é a razão entre 5 e 2,5? Gostaria então que se manifestassem aí já, para a gente já começar a ver. É 2. Já? Quem é? Quem foi? Débora? Débora. Deu 2. Quem concorda com a Débora? Sim, é 2 sim. Beatriz. Quem mais concorda com a Débora? Concordo também. Quem falou? Thales. Thales. Muito bem. Número 2. Meu salário... o que significa? Significa que o 5 é 2 vezes o 2,5, né? Então, a gente pode sempre pensar assim, que o antecedente vai ser o resultado da razão vezes o consequente. Meu salário é de 4.000, de Maria é de 2.500. Qual é a razão entre meu salário e o dela e o que isso significa?
Dá 1,6 esse. 1,6, Deixa eu ver aqui quem que tá falando. Eu vou anotar quem tá falando. Posso? Quem não falou ainda? A Débora. Débora, você já falou, Débora? A Débora foi a primeira a falar. Ô, Débora, desculpa. Oh, que vergonha, desculpa. A Débora já respondeu, a Beatriz já respondeu, o Thales. Gabriela também já falou? Não, ainda não. Gabriela, você faz pra gente. Opa! Você pode fazer pra gente a número 3. A razão entre 1,70 e 1,85, né? Isso. Pode É fazer. 0,91. Qual o procedimento que você fez? Eu dividi. A altura da Amanda, 1,70, dividido pela altura da Alice. Deu 0,9189? Isso. Isso, obrigado. Né? Aqui estão os outros exercícios, vocês podem fazer em casa, né? Aqui tem, por exemplo, ó, essa com essa fração, né? Vamos pensar juntos uma aqui, quer ver? Ó? Por exemplo, esse 5 dê um exemplo de uma razão na qual o antecedente, que é o numerador... Ai, meu Deus. Enfim, não quer, não quer. É a terça parte do consequente. Bom, aí, gente, como todos já falaram, eu vou adotar o seguinte procedimento, ó. Quem está presente aqui? Faltou o Pedrão. Eu vou colocar aqui, depois o Pedro pode repor, tá bom? Esses primeiros encontros a gente vai abrir exceção assim para quem quiser repor, tá certo? Mas aqui, pronto, já tem as notas, né? Agora vamos só estudar aqui entre nós, né? Sem valer nota, beleza? Então vamos lá. Vamos pensar nesse aqui. Dê um exemplo de uma razão na qual o antecedente é a terça parte do consequente. Como é que você faria esse? Eu vou até abrir um Word para aí, se vocês quiserem falando, eu vou digitando, entendeu? Ó. Aí quem quiser falar, eu vou digitando aqui, entendeu? Quem quer fazer esse aqui, ó? Dê um exemplo de uma razão A sobre B, né? A sobre B, na qual o antecedente, o numerador, é a terça parte do consequente. E aí? 9,3, 9A e 3B. Quem falou? Thales? Isso, tá. Thales. Essa aí eu não sei, viu, Thales? Vou pedir ajuda aos universitários. Pode ser. Foi essa que eu tinha pensado também. Não é o inverso? 3/9? Isso aí, já. O que vocês acham? Vamos debater, vamos chegar num... Não, a terça parte é o contrário mesmo. Vamos lá, quem vota nessa aqui de cima, quem vota na de baixo? Eu voto na de baixo. Eu Quem continuo falou? na primeira. Eu também tô achando que é a primeira. Pois é, vamos ver aqui. Ó, vamos lá, o antecedente, vamos pegar essa primeira, né? O antecedente é o 9, tá bom? Que é o de cima, né? Vocês acham que esse 9 é a terça parte do 3? É porque a gente confunde, né? Na verdade, o Eu acho 9... que é o contrário. Pois é. Na verdade, o 9 é o triplo desse, né? O 9 não é a terça parte, entendeu? Então, a resposta aqui Entendi. seria essa, porque às vezes a gente confunde pensar em terça parte ou triplo. Nessa aqui de cima, o antecedente 9, na verdade, é o triplo, né? Do 3, tá bom? E essa seria a resposta, então, correta. Por quê? Porque aqui você tem que o 9, ou que o 3, né? É a terça parte... Opa!
9. Claro para todos? Sim. Sim, sim. Beleza? Qualquer dúvida, né? Podem. Vamos lá, número 6. Essa aqui, ó, você vai ter que usar aquela questão de que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem quer ler essa questão para nós? Eu já dei a pontuação aqui, já está todo mundo com nota. Então agora aqui já está mais tranquilo. A não ser que o Thales chegue, a gente pede para o Thales fazer, né? Quem quer ler essa questão para nós? Número 6. Pode ir, Débora, se quiser. Posso ler, então? De... Se a razão entre 40 e o número x é, após efetuada a divisão do antecedente pelo consequente, igual a 5, qual é o valor de x? Desculpa, ainda não decorei. Quem leu? Débora. Débora. Obrigado, Débora. E aí, quem quer fazer? Seria 8? O Tá, x? como é que você fez? Vai me explicando aqui para eu escrever, né? Então, eu fiz a razão entre 40 sobre x. Quem tá falando? Gabriela. Gabriela. Vai. E é igual a 5. 5. Então, por Aí, enquanto, está correto. como a gente sabe que 5 também é uma fração, né? 5 sobre 1. A gente pode igualar 40 sobre x é igual a 5 sobre 1 e multiplicar os extremos pelos meios. Então, 40 vezes 1 é igual a x vezes 5. Dá 8. Isso. Eu vou colocar a variável primeiro. Débora, posso? Só para... Já que a variável está aqui, eu coloquei primeiro o 5x, tá bom? Mas pode continuar. E aí divide, né? 40 dividido por 5 é igual a 8. Quem concorda com a Débora ou discorda? É Gabriela. Certinho. Ô, Gabriela. Isso. Perfeito? Dúvidas? Nenhuma. Ok. E agora, essa aqui, hein? Deixa eu ver. Débora e Thales, para vocês essa em especial, ó. Número 9. Débora e Thales. Pensar nessa aí. Os dois números têm que ser iguais para dar 1, não é? Isso. Se a razão A sobre B, após efetuada a divisão, for igual a 1, faltou um A aqui, né? For igual a 1, qual é o maior? A ou B? Nenhum, né? Tá certo. Então, os dois valores são iguais, né? Por exemplo, por exemplo, 31 sobre 31 aqui, né? A razão é 1. Todos concordam que, na verdade, são iguais? Sim, certinho. Ok. Thales, o 11. Ok, deixa eu ver aqui. Uhum. A razão entre dois números negativos é positivo. Quando eu faço uma divisão de dois números negativos, dá positivo. Isso. Beatriz, número 12. Razão entre um número positivo e um negativo é negativo. Negativo. Ok. Vamos fazer aqui alguns exercícios de proporção. Vamos lá. Gabriela, número 1, por favor. Numa proporção, o antecedente da primeira razão é chamado de meio ou extremo? É chamado de extremo. Isso. Acho que é Gabriela agora, né? Vamos fazer uma ordem aqui, só pra gente ver? Deixa eu colocar aqui a ordem. Débora. Já Fui foi, eu, né? professor. Foi a Gabriela que foi.
Antes da Gabriela foi a Beatriz. Alice. Vamos colocar o Pedro aqui só para, né, caso ele apareça. Gabriela, número 2. Numa proporção antecedente da segunda razão. Eu fiz a primeira. A Gabriela que fez a primeira. Ah, a Gabriela que fez, tá. Isso. Então, Thales, numa proporção antecedente da segunda razão é chamado de meio ou extremo? É chamado de meio. Isso, porque ele fica na segunda fração, né? Lá em cima, né? Isso, exato. Obrigado. Beatriz, número 3. Opa. Consequente da primeira razão é chamado de meio ou extremo? Consequente é meio. Isso. Débora, fazer continha agora. Ah, não. Débora, número 4. Pode ler e resolver. Numa proporção consequente da segunda razão é chamada de meio ou extremo. É extremo. Isso. Eita, perdi a ordem aqui, peraí. Opa, agora sim. Essa foi a Débora? Foi. Gabriela, vamos fazer essa continha, Gabriela, então. Qual o valor do x nessa proporção? Eu vou escrevendo aqui, posso? E aí você vai falando? Pode ser. Vamos lá. Desculpa. Sugestão. O que tiver variável, coloca primeiro. Pronto, pode ir. Esqueci, né? Então, a gente vai multiplicar os meios, x vezes 15, Hã? e vai igualar a 5 vezes 9. 5 vezes 9. Já vou colocar aqui a 5 vezes 9, tá certo? Pode continuar. E aí, a gente divide 45 por 15, que vai ser igual a 3. Isso, então essa foi a Gabriela. Isso. Muito bem. Vamos para terminar. Eu vou chamar aí todo mundo para fazer essa 9, tá bom? E a 10 vocês podem fazer em casa. Vou ter que encerrar agora antes das 5, né? Mas enfim, vamos lá. Gente, nessa questão aqui, Vezes y tem que ser igual a... essa aqui eu não expliquei ainda, né? Vocês pensam. Ó, vou dar uma sugestão, né? Uma 32. sugestão. Você pode, por exemplo, quer ver, ó, isolar o x. Essa aqui vai ser meio complicada, vai cair numa equação de segundo grau, inclusive, que eu tô vendo aqui. Se você quiser isolar o x, substituir aqui, ó. Pode desligar o microfone só para eu dar a dica aqui. Tem que estar com o microfone ligado. Pronto, só para dar a dica aqui. Depois vocês podem. Ó, minha sugestão: isola o x, por exemplo, né? Passa o quadro para cá e pronto. E substitui essa expressão aqui, ó, no lugar do x, entendeu? Aí tira o mínimo múltiplo comum, vai dar uma equação de segundo grau. Pronto, podem ligar o microfone e quem quiser ir falando assim os próximos passos, eu vou escrevendo, mesmo que não tenha resolvido ainda. Se vocês quiserem dar sugestões aqui, eu vou escrevendo, tá bom? Vamos lá, pode se manifestar. Poderia ficar x vezes y igual a 4 vezes 8, Tá dá falando? 32. Quem tá A falando? Débora. Débora. A Débora. Hum. Aí, isolando o x, vai ficar x igual a 32y. Sobre y, né? Aí, isso. Porque o y passou dividindo, tá? Uhum. Certo. Aí, depois, substituindo, fica... Calma ainda, professor. Tranquilos.
X é 32 dividido para y vezes y igual a 32. Mais y, né? Igual a 33, não é isso? É mais, né? Em vez de vezes. Aqui, ó. Concorda ou não? É porque assim, ó, esse x, é porque agora você vai usar essa equação, né, ó. Aí, no lugar do x, você coloca 32 sobre y. Aí coloca mais y igual a 33. Mais y igual a 33. Ou não? Você não pensou dessa forma? Eu tinha pensado em usar a mesma equação, professor, não dá certo, não? Qual? Essa aqui? É a primeira que eu fiz. O que você pensou? Pode falar. 32y, não, 32 sobre y vezes y? Pode falar. Não dá certo, não, professor. Sem problemas. Vocês entenderam esse passo que eu dei aqui? Eu posso fazer? Quem é? Gabriela? Gabriela? Isso. Gabriela, você quer já a partir daqui, ó? Então, eu fiz de outro jeito, né? Eu isolei a variante no passo que você deu, no x mais y, Ah, e substituí na outra. então pode falar. Então, isola o x na x mais y, aí vai ficar x é igual a 33 menos y. Uhum. Aí agora substitui o x na outra equação. Aí a outra equação, antes de substituir, né, a gente multiplica x vezes y, que é igual a 32. E aí, 33 menos y, que é o x, vezes y, Uhum. é igual a 32. Perfeito. Aí faz a distributiva, 33y menos y ao quadrado é igual a 32. Aí passa o 32 para o outro lado, subtraindo. Aí vai ficar menos y ao quadrado mais 33y menos 32, igual a zero. Aí eu multipliquei por menos 1 dos dois lados, para o y ao quadrado ficar positivo. Aí vai ficar y ao quadrado menos 33y mais 32 igual a zero. Aí fiz Bhaskara, que vai ficar... Aí eu calculei o delta, né, primeiro. Ah, o delta, só um minuto. Delta é esse. Não, isso aqui não é delta, não. Delta é b ao quadrado menos 4ac? Isso. Aí vai Vou ficar menos... colocar delta aqui. Pronto, pode falar. Menos 33 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 32. Ok. Aí o delta é raiz, né? Depois, mas aí o delta dá 961. Deixa eu só conferir junto com você, só para ficar bem tranquilo aqui. Tá, 33 ao quadrado dá 1089, menos 128. É isso? Isso. Ok. Aí joga na fórmula do Bhaskara, né? Para achar o y. Para achar o y. Gente, aqui nesse curso não vai ter muita Bhaskara, não vai ter muito cálculo, assim, tá bom? É mais a financeira, assim, raramente a gente usa umas fórmulas pesadas como essa, tá? Não se preocupem, não.
Quer dizer, essa fórmula não é pesada assim, né? Porque a gente já espera que vocês já lembrem da fórmula de Bhaskara, tá bom? Quem não lembra, tenta relembrar, né? Mas pode... Aí vai ficar menos 33, mais ou menos raiz de 961, dividido por 2 vezes 1. colocar só o 2, porque aqui é 2 vezes 1, né? Isso, aham. Ah, tá, porque se substitui aqui, ó, o A é 1, né? Isso. 2 vezes 1 é 1, menos 36, ok. E vai ficar 33, mais ou menos 31, que é a raiz de 961, dividido por 2. Raiz exata? É, Raiz exata. Show. aí uma das raízes vai ser 64 dividido por 12, 2, né? por 2, quer dizer, que aí vai dar 32, né? E a outra é 2 dividido por 2. É 1. Ah. Então, gente. Dúvidas aqui na resolução da colega? Nenhuma. Nenhuma. Muito bem. Né? Esse problema a gente vai ser muito útil no próximo capítulo. No próximo capítulo a gente vai trabalhar, por exemplo, com questões assim, ó. Você tem 3 proporções, aqui você tem 3 proporções, né? A primeira com a segunda com a terceira e a primeira com a última. Você tem 3 proporções e uma soma. Você sabe quanto que dá a soma, né? E isso vai ser útil aqui, ó. Divisão justa do dinheiro, tá? Nós vamos resolver esse tipo de problema lá no capítulo 2, tá bom? Capítulo 2 já tá aqui, né? Nós vamos tentar ver ele na próxima quarta-feira, tá? Ok, pessoal? Certo. Eu queria deixar uma tarefinha de casa. Vocês vão ler o capítulo, vocês vão tentar fazer mais exercícios do capítulo 1, não precisa entregar, tá? Mas façam os exercícios. Não tem resposta, infelizmente, né? Mas assim, se vocês... Eu tenho que fazer um arquivo de resposta, sabe? Ainda vou fazer. Leiam o capítulo 2, né? E já se preparem para apresentar algumas resoluções aqui, tanto do 2.1 quanto do 2.2. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se a próxima aula a gente vai ver o capítulo 2 inteiro, né? Deixa eu ver, acho que sim. Só um instante. Quarta-feira o capítulo 2 inteiro. Então, se vocês puderem ler, já adianta. Beleza? Vamos fazer assim, ó. Beleza. Vou ser um pouquinho exigente. Vocês vão tentar já preparar, cada um prepara. Tenta ler, assim, eu vou explicar a matéria na próxima aula, lógico. Mas tenta ler antes, já tenta fazer algum exercício dessa parte, pronto, e dessa parte da 2.2 pronto. Pode ser? Pode. Pode sim, professor. Tenta fazer dessa forma. Aí eu não sei, porque essa apostila eu que digitei, então se tiver a linguagem complicada, às vezes eu não fui tão claro assim, não sei. Aí vocês podem me perguntar. Pode tirar dúvida em qualquer momento. Então é isso, gente. Nossa matéria vai ser nesse formato, beleza? Beleza, então é para a próxima quarta-feira, né, professor? E quarta-feira. O senhor vai disponibilizar a gravação no Teams? Essa gravação, boa ideia. Eu tô pensando em fazer uma playlist no YouTube e colocar tudo lá, porque essa gravação no Teams, ela some depois de uma semana. Então, eu acho que eu vou baixar todos os nossos vídeos e vou deixar lá. Boa ideia.
Beleza, então. Porque aí, dependendo Posso? se a gente precisar rever, né, a gente entra lá para assistir novamente. Exatamente. E o Thales, por exemplo, faltou, né? Ou alguma aula que vocês venham a faltar. Não, eu Vocês. sou o Thales, o Pedro que não veio. O Pedro. Perdão, perdão, Thales, o Pedro. Então, é isso. E vocês têm algum problema, assim, deixar no YouTube ou pode deixar no YouTube? Se Pode vocês. sim, sem Não, problema. tá tranquilo. Tudo bem, professor. Tá? É porque lá no YouTube tem como deixar público, aí ele fica listado como vídeo do YouTube para todo mundo ver. Ou você pode colocar como não listado. Eu posso colocar como não listado. Como não listado, só quem tem o link pode abrir. Entendeu? Então, se vocês. Eu pensei em colocar como público, para todo mundo ver. Mas a gente pode também colocar como não listado. Aí só quem tem o link pode abrir. No caso aqui, nós. Tanto faz pra mim. Tranquilo, que decidir tá bom. Tranquilo, né? Pode Tá, ser público mesmo. tá bom. Então valeu, gente. Parabéns aí, né, para nós e até a próxima. Até. Obrigada, professor, pela aula. Obrigado, professor. Até mais. Até mais.